Vamos lá, pessoal. Corrigindo aqui essa questão, esses testes do COR, lembrando, eu repito para vocês, a último COR que a gente passou esse exercício, mas não é o objetivo, que eu fico avaliando pontualmente quem acertou, quem errou, qual é a nota de cada um, não é essa a essência do nosso processo aqui. A ideia é que vocês usem o teste como motivação para vocês mesmos estarem estudando e revisando as aulas do COR, que eu acho que isso é importante também, revisando os temas, porque esquece, é normal, faz parte. Então, vê onde errou, vê onde claudicou, vê onde capengou para você poder chegar em casa, rever o cork, bota o cork naquela velocidade de um e-mail. Eu sei que eu falo rápido, é difícil acompanhar, mas você já viu uma vez? Assiste de novo, tá? Vamos lá. Homem de 70 anos com astenia, dispneia progressiva aos esforços e tontura é admitido para investigação diagnóstica. Referiu no último mês surgimento de nódulos doloridos em perna e claudicação de membro inferior. Negou febre, perda ponderal, outros sintomas. Ao exame físico estava descorado 3 cruzes, anictérico, com baço palpável e fossa ilíaca esquerda. Já tinha um exame de eletroforese de proteína sérica com pico de IgG lambda 1,9. E aí, considerando esse caso, o que é que vocês marcam? Analisando a circunstância aqui, você tem um síndrome anêmica na sua cara, descorado 3 cruzes e sintomas anêmicos, né? Dispneia progressiva aos esforços, astenia e tal, tontura. Essa síndrome anêmica com esplenomegalia maciça. Pronto, é isso que você tem. Sem febre, é importante esse dado. O que é que faz esplenomegalia maciça? Você vai... definição, a gente já discutiu isso algumas vezes, então essa questão é para provocar vocês a estarem lembrando das causas de esplenomegalia maciça. Porque são poucas as possibilidades, então sempre que você está diante disso, fica mais fácil o raciocínio. Quem é que faz isso? Infecção, calazar, tetrabacteriose prolongado, malária, o tripé clássico dos infecciosas que fazem baço maciço. Baço maciço, por definição, cicatriz umbilical, fossa ilíaca esquerda, vou medir aqui, não precisa, no exame físico isso aqui já denuncia um baço maciço. Então, doença infecciosa é pouco provável porque não tem febre. Tá? Você passa para o segundo ponto, doenças imunomediadas, não costuma ter esse comportamento de esplenomegalia maciça, estio, nada disso, não é esperado. Doenças de depósito, menos comuns, homem de 70 anos nessa faixa etária, mas Gaucher é o clássico, E aí a gente vem para aquilo que de fato vai se tornando mais plausível, até no contexto do paciente. Um homem de 70 anos com esplenomegalia maciça, síndrome anêmica, eu estou na hemato, e dentro da hemato, provavelmente eu estou onde? Doenças mieloproliferativas, né? Então quem mais faz esses baços grandões? Trombocitemia essencial, policitemia vera, mielofibrose e leucemia mieloide crônica. Linfoma esplênico. Leucemia de células pilosas ou tricoleucemia, também faz esplenomegalia de grande monta. Seria esse o grupo de patologias que mais tem esse comportamento. Pergunto a vocês, as gamopatias monoclonais costumam fazer esplenomegalia de grande monta? Mieloma múltiplo, você espera abação? Pode até ter esplenomegalia numa leucemia plasmocitária, complicado com amiloidose, mas não maciça. E essa monoclonalidade está me sugerindo o quê? Ela pode ser algo espúrio, não fui eu que pedi, tem que saber interpretar, lembrar das gamopatias monoclonais de significado indeterminado, aquele termo que eu particularmente questiono o uso desse termo, mas que está ali para dizer o seguinte, olha, tem muito paciente idoso que tem um pico monoclonal inocente que está atrapalhando sua interpretação, especialmente pico de IgG, e menor do que 3 gramas por decilitro, que é mais ou menos o que a gente tem aqui. Então, onde eu quero chamar a atenção? Cuidado com a interpretação do que a gente está vendo. Né? Vocês lembram disso? Célula multipotente, aí você tem a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A linhagem mieloide vai dar os eritrócitos, os granulócitos, né, neutrófilo e tal, plaqueta, megacariócito e plaqueta, e a célula linhagem linfóide, os linfócitos B e T. Né? Então, a monoclonalidade, ela normalmente está numa doença do cunho dos linfócitos B. As doenças mieloproliferativas, por isso que policitemia, excesso de HB, trombocitemia, excesso de plaqueta, leucemia mieloide, excesso dos leucócitos ali, não necessariamente linfocitose, aí leucemias linfocíticas. Isso é por isso que tem aquela lembrança. Por isso que sempre você tem estranheza quando você tem monoclonalidade numa mieloproliferativa, uma suspeita, por exemplo. Fica meio estranho. Tá? Mas enfim, entendido isso, vamos para as questões, para as alternativas. Diante da idade, 70 anos, síndrome anêmica e esplenomegalia, é forte a suspeita de mieloma múltiplo complicando com amiloidose e cadeias leves. Não, não é forte. Essa esplenomegalia maciça não é esperada em mieloma, não é esperada em mieloma complicado com amiloidose, não é esperada em mieloma com leucemia plasmocitária, não é o caminho. E essa monoclonalidade, você que está dando valor para ela. Você que está dando valor demais. Veja, o exame complementar não vai determinar o seu pensamento. Beleza? Se eu quiser valorizar uma monoclonalidade num paciente com bação, eu penso em um linfoma de células B. Porque o linfoma de células B é uma doença de célula B que pode fazer produção de plasmócitos, você pode fazer uma monoclonalidade. Certo? Beleza?
O exame de eletroforese de proteína sérica com monoclonalidade reforça a hipótese de macroglobulinemia de Waldenström. Waldenström seria um pico de IgM. É um linfoma linfoplasmocitário. Então não seria nem pico de IgG esperado. Não é esse contexto que está sendo apresentado clinicamente. Tá bom? Faz muita hiperviscosidade, lembre disso. Que é pico de IgM. IgM, M de maior, mentira, né? Mas lembre-se disso, IgM é das gama-globulinas, é a maior que tem, é um pentâmero, ela é grandona. Então, um excesso de IgM dá muita hiperviscosidade. Tá certo? A esplenomegalia maciça, no contexto apresentado, é compatível com o diagnóstico de Vexas. Aí você vai dizer, puta que pariu, eu não lembro de Vexas. Você, em mais de 40 horas de gravação, você falou uma vez nessa porra e você quer que eu saiba? Se foda. Se você foi curioso, você googou e foi pelo menos entender que porra é essa. Ah, eu vi que é raro, 1 em 1 milhão. Não interessa. A ideia aqui não é estudar o raro e aprender o raro e dar o diagnóstico de Vexas amanhã. A ideia é entender o desenvolvimento das doenças. Vexas é uma doença recém-descrita, no entanto, é uma doença que já existe há muito tempo que não tinha nome. E você avança em questões genéticas, você avança em material genético, você começa a descobrir novas doenças que você antes não dava nome. Então, o que é Vexas? Veio de vacúolo, vaculização de células da linhagem da medula, a mutação, né? Isso, é a mutação da ubiquitina, que a ubiquitinização é um processo aí de ciclo celular, faz umas funções enzimáticas, que é a raiz da doença, mutação dessa coisa. X, de que é ligado ao X, é uma mutação do X, é uma mutação somática, não é germinativa, por isso que ela não é hereditária, tá? Ela não está em gameta, nada disso, tá? E ela é no X, por isso que ela é mais comum no homem, XY, tá? O A é de autoinflamatória, perfeito. Autoinflamatória, mostrando que é uma doença que tem um cunho autoinflamatório associado. E quando a gente fala autoinflamatório, qual é a conclusão que nós temos com relação ao autoinflamatório? Que você vai ter muita doença de pele, ela pode simular algumas vasculites mais autoinflamatórias, ela tem muita dermatose neutrofílica, pioderma, suíte, pústula. Das suas manifestações clínicas, ela pode ter muita condrite, que simula policondrite recidivante, né? Então, é uma doença que tem essas características. E ela tem de base muita doença hematológica, né? Muita associação com mielodisplasia, principalmente. Mielodisplasia comum no idoso. Mas pode ter outras doenças? Pode. Então você poderia olhar para esse paciente e dizer o seguinte, tem Vexas, porque eu estou vendo a possibilidade de uma doença mieloproliferativa. Ela pode se associar com mieloproliferativa, ela pode se associar com pico monoclonal. Ou seja, quando é que eu lembro de Vexas? Quando eu tiver um paciente que tem cheiro de vasculite junto com doença hematológica. Cheiro de vasculite com doença hematológica. Cheiro de vasculite com doença hematológica. Eu olhei e lembrei da reuma. Vasculite. As vasculites, de uma maneira geral, não têm citopenias. Então, vasculite com citopenia importante, eu lembrei da possibilidade de Vexas. Perfeito, é uma boa lembrança. Um homem e tal, é uma boa lembrança. Só que qual é o ponto? O Vexas... Cadê a vasculite desse paciente aqui? Qual é a vasculite que ele tem? A gente vai discutir isso. Mas o próprio Vexas em si, costuma fazer esplenomegalia maciça, é incomum e a associação é mais com mielodisplasia e não com mieloproliferativa. Eu acho que assim, essa questão foi para provocar vocês a estudarem Vexas, a relerem Vexas, a conhecerem Vexas. Tá? Mas nesse paciente aqui, a esplenomegalia maciça, no contexto apresentado, é compatível com Vexas? Não, é incompatível. A esplenomegalia maciça fala mais contra Vexas do que a favor de Vexas. Vexas pode ter esplenomegalia, mas não é esperado maciça. Beleza? Em certas circunstâncias, associado com mieloproliferativa, talvez possa se considerar. Mas perceba que essa esplenomegalia maciça, ela refuta mais do que reforça a hipótese de Vexas. E o último, o quadro de nódulos doloridos de claudicação de membro inferior é sugestivo de polieteretinoidose. Sim, polieteretinoidose é uma vasculite de médios vasos e que ela pode ser normalmente associada com vírus B, classicamente com vírus B, mas uma das causas de polieteretinoidose é que faz muita mononeurite múltipla, faz perda de peso, faz muito quadro de nodosa, porque está associado com eritema nodoso, isquemia de panícula adiposo, tudo isso. A poliarterite nodosa, a PAN com N no final, faz estenose arterial renal, arteriola renal, etc. Ela tem como uma das causas importantes dela tricoleucemia. Então, tricoleucemia tem como suas manifestações não hematológicas vasculite, especialmente PAN com N. Certo? Então, sempre que você estiver diante de um paciente com esplenomegalia maciça e uma possível PAN, a possibilidade de tricoleucemia é reforçada automaticamente, porque é uma das poucas causas de paraneoplasia associada com PAN. Beleza? Então, esse caso, a gabarito era a letra D.
Tá certo? Essa aí foi... Sem choro. Essa aí foi boa. Essa foi muito boa. Sem Essa choro. Foi top demais. É, Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Foi a primeira já pra Já balançar. balançar.